Nós já estamos fazendo manualidades para os cachorrinhos, fazendo isso. É uma aula de cachorrinho. Isso aqui já está bem assim. Ficou direito, ficou bem. Porque é para que fique direito. Está assim, está bom assim. Está muito bom essa atividade, muito boa. Toda a Escritura foi falada desde o Antigo Testamento até o nosso tempo. É quando acontece essa mudança de dispensação. Toda a Escritura que não se cumpriu agora neste tempo se cumpre. Ou seja, a realidade dessas Escrituras se cumprem agora. As que correspondem ou cabem enquanto nós estamos nesses corpos terrenos. As que correspondam para o tempo dos corpos eternos e glorificados, que são desde, vamos colocar assim, por um tempo de 30 a 40 dias para frente, já são escrituras que correspondem ou cabem, pertencem a esse tempo. Mas as escrituras que foram faladas pelos profetas que se cumpririam no meio da raça humana, estando nestes corpos corruptíveis e temporários, este é o tempo, esta é a geração, este é o território, este é o momentum para que todas essas escrituras sejam cumpridas. E, vejam, ele veio desde a criação, obrando, operando no meio do povo e realizando o programa pertencente a cada dispensação. Envia o seu mensageiro e realiza essa obra através das dispensações. Deus vai obrando, operando, trabalhando. Vejam, para ir rapidinho assim, chega-se o tempo dos juízes, chegam no tempo dos juízes, que é onde vemos a teocracia, que é Deus reinando através dos juízes. O último foi Samuel, o último juiz. Mas vejam que o povo queria ter um rei tal como os outros povos, outros países e lugares próximos circunvizinhos. Queria ter um rei, o povo. E aí foi o que aconteceu com... Ele pediu um rei não conforme o coração de Deus, senão conforme ao povo. E Deus concedeu isso. Saul. Não era o que Deus desejava, mas vejam, Deus concedeu na permissiva. O rei conforme o coração de Deus era um rapazinho, um jovem. E aí pediram a monarquia, que é um homem reinando para Deus. Mas essa teocracia, de novo, voltará novamente à teocracia no reino milenar, milenial. Mas olhem, eu quis aí. Olhem, Deus vinha, olhem o que diz aí. Deus vinha reinando. Ele vinha reinando através dos juízes. Então vem Deus depois e concede isso. Concede esse rei para eles, Saul. Mas ele já tinha Davi crescendo. Davi crescendo, estava por aí. Que era o rei conforme o coração de Deus. E porquanto Davi está aí mostrando o que será, ou como será o reino do Messias, o reino do trono de Davi, que reinaria no milênio e pela eternidade. Deus estava mostrando aí o que seria, ou o que acontecer, o que seria esse reino eterno. E vejam que depois disso
continua essa dinastia, segue adiante essa dinastia, e no tempo de Salomão, que foi quem continuou ela e que foi quem construiu o templo, Salomão, olhem a importância que Salomão tem, porque no tempo de Salomão foi quando Deus mostrou para ele esses dois querubins, e eles não estavam no tabernáculo de Moisés, esses dois querubins, ou seja, não estavam no tabernáculo de Moisés, esses dois, porque estavam os dois pequenininhos aí, os dois pequenos que eram de ouro maciço em cima do propiciatório, mas não estavam esses dois grandes, esses dois querubins gigantes de madeira de oliveira, forrados, cobertos com ouro, que representam os ministérios de Moisés e Elias. E Moisés os coloca aí, Moisés. Depois disso, aí prestem atenção de que Salomão, porquanto ele não fez aquilo que era correto diante dos olhos de Deus, Deus então lhe fala que vai quebrar o seu reino, vai romper o seu reino e vai dividi-lo. Agora aí é onde entra essa parte muito importante que eu estive vivendo na noite, ou pela noite eu estive vendo, e ontem, olhem, eu ia ter isso, ia fazer isso no escritório, mas assim é melhor, porque hoje os da África também estão reunidos lá, são as 1 da tarde ou 2 horas da tarde. Eles têm reunião de ministros, o de Quênia e de diversos lugares da África, e para isso enviamos umas saudações a todos os irmãos de lá, na África, e a quem enviamos umas saudações a todos os irmãos da África, enviamos o áudio, depois enviamos o vídeo para que eles vejam o áudio. Chega mais rápido porque ele não pesa tanto como a gente fala assim nos telefones, são mais leves, né? É mais rápido compartilhados. E depois se vê o vídeo, mas deixa-me ver por aqui, vamos ver por aqui, para mencionar os lugares, deixa-me ver, já que já saudamos, vamos ver os lugares. Estão os de Ruanda, de Zâmbia, Morundi, Quênia e todos os países que estão reunidos lá no dia de hoje, na reunião de ministros ou pastores. Olha, Deus tem um povo lá na África, que Deus está preparando-os também para que obtenham a promessa da transformação. E em Primeira de Reis, no capítulo 11, olha o que diz, para ter o quadro claro, completo, disto que nós vamos estar mostrando aqui, de uma forma simples. E abundando mais naquilo que Deus nos deu, vendo mais coisas disso que Deus nos deu. Começamos com os desenhos, assim que isso aqui é uma aula para os filhotinhos, mas para os maduros e as crianças também. Uma aula para filhotinhos. Vejam no versículo 9 do capítulo 11 de 1 Reis. Me corrija se for a escritura. E Jeová se aborreceu contra Salomão, porquanto seu coração tinha se afastado de Jeová, Deus de Israel, que tinha aparecido para ele por 2 vezes. Ele tinha mandado a respeito disto que não seguisse a deuses alheios ou estranhos. Mas ele não guardou aquilo que Jeová lhe mandou ou ordenou. E Jeová disse para Salomão: porquanto houve isso em ti, e não guardastes os meus pactos, os meus estatutos que eu te mandei, quebrarei o reino de ti, dividirei o reino de ti e entregarei a teu servo. A teu servo, não é filho. E aí ele está fazendo referência a
Jeroboão. No entanto, continua no versículo 12, no entanto, não farei nos teus dias, por amor a Davi teu pai. O quebrarei, o dividirei da mão do teu filho. Aí a pessoa diz, mas como da mão do teu filho? Pois aí está fazendo referência a Roboão. Ele sim é filho de Salomão. Mas não quebrarei todo o reino, senão que darei uma tribo a teu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a qual eu tenho escolhido. Essa é a tribo de Judá. E Jeová levantou um adversário a Salomão, Hadad Adomita, de sangue real, o qual estava em Edom, porque quando Davi estava em Edom, e subiu Joabe, o general do exército, para enterrar os mortos, e matou a todos os varões de Edom. Agora passamos ao versículo 26 deste mesmo capítulo 11. Também Jeroboão, filho de Nabade, esse é o servo, filho de Nabade, Efrata, o Efrateu, e aí o irmão William escreve Efra, é igual a Efraim, é da tribo de Efraim, que são as 10 tribos do norte. De Sereda, Efrateu de Sereda, servo de Salomão, cuja mãe se chama Serua, que era viúva, levantou sua mão contra o rei, ou seja, contra Salomão. E esta foi a causa porque este levantou a mão do rei, foi esta aqui. Salomão, edificando a Milo, fechou os pórticos ou as aberturas de Davi, da cidade de Davi, seu pai. E este homem, Jeroboão, era forte e valente. Vendo Salomão que ele era jovem e ativo, laborioso, lhe encomendou todo o cargo da casa de José, ou o pôs sobre todo o cargo da casa de José. E essa é a linha ou a linhagem de Efraim, ou seja, porque passou para Efraim. Passou o cargo, ou seja, essa linha ou linhagem. Aconteceu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou pelo caminho o profeta Aías, o silonita, e este estava coberto com uma capa nova, e eles estavam sozinhos no campo. E tomando Aías a capa nova que tinha sobre si, a rasgou em 12 pedaços. E ele escreve, a capa é igual às 12 tribos de Israel. Isto eu ia pregar agorinha para a saudação da África no escritório, mas deixa-me ir e eu fazer isso com os rapazes. É por isso que eu retratei as partes onde iria ler, e por isso é que eu estou lendo. Escrevi elas aí porque a pessoa pode pensar onde é que ele está lendo da Bíblia se não está escrito aí, mas é por causa disso. Ainda que isso é para que vocês entendam isso, e a mente de vocês não vá divagando para outra coisa. Pensar como é que ele está lendo? Olhem, isso nós falamos agora entre nós, olhem. Como a mente pode se desviar. A mente de uma pessoa pode se desviar humanamente, porque rapidamente a mente, o que ela faz é tentar entender as coisas, raciocinar as coisas para poder continuar ou seguir. E como a mente se desvia de um momento, e quando tu verificas, não se dá conta quando você está lendo uma coisa, de repente se perde. Deixa eu voltar novamente para trás. Esse controle, nós vamos ter esse controle. Que não tenhamos que estar olhando para o lado, para as coisas terrenas, nem para as coisas humanas. E isso não nos tire, essas coisas não nos tire da visão profética que nós temos. Porque a cada momento ou instante você tem que estar pensando, mas onde foi que eu fiquei? Espera um pouquinho, olha, eu pensei nisso aqui. Veja, isso agora que aconteceu isso,
nos serviu de ensinamento isso. Porque certamente muitos estão dizendo, mas como é que ele está falando? Escreve do lado se ele está lendo do celular. Cadê o livro? Onde está o livro? Então vai a mente da pessoa divagando, em vez de estar pendente em alerta ao que se está falando, está pensando onde é que ele está lendo, onde é que está escrito isso aí. Não sei se vocês estão me entendendo ou me entendem, vê? Isso nos serviu até de ensinamento. Bom, continuamos. E escreve a capa igual às 12 tribos de Israel. E tomando Aías a capa nova que tinha sobre si, a rasgou em 12 pedaços. E aí é que ele escreve, a capa é igual às 12 tribos de Israel. E disse para Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim disse Jeová, Deus de Israel, eis aqui que eu rasgarei o reino da mão de Salomão, quebro e a ti te darei 10 tribos. E ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, cidade que eu escolhi de todas as tribos de Israel. Porquanto me deixaram, me abandonaram e adoraram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus de Moabe, e a Moloque, Deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos para fazerem o que é reto diante dos meus olhos, e os meus estatutos e os meus decretos, tal como Davi fez seu pai. E aí desenha uma estrela de Davi. Mas não tirarei ou tomarei nada do reino de sua mão, senão que o reterei por rei todos os dias da sua vida, ou seja, Salomão, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, e o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos, Davi. Mas tirarei do reino o reino da mão do seu filho, e o darei a ti, as 10 tribos. E a seu filho darei uma tribo, a Jeroboão, que também está de Benjamim, mas vamos aí. E darei, e a seu filho darei uma tribo que é de Judá, para que meu servo Davi tenha lâmpada todos os dias diante de mim em Jerusalém. A cidade que eu escolhi para mim, para pôr nela o meu nome. E ele escreve aí Lucas 1:30. Porque aí em Lucas 1:30, vamos procurar Lucas 1:30, se vocês têm aí, onde esse arcanjo Gabriel diz para Maria. Lucas 1:30. Então o anjo me disse: não temas, porque achaste graça diante de Deus, e agora conceberás no teu ventre, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. Aí Deus volta a dar-lhe a promessa. Aí a Maria está falando com Maria aí de que esse reino, esse trono de Davi seria restaurado, ou seja, voltaria, a teocracia voltaria. E por isso ele escreve aí: e a seu filho darei uma tribo, para que meu servo Davi tenha lâmpada todos os dias diante de mim em Jerusalém, cidade que eu escolhi para mim, para pôr nela o meu nome. E por isso é que ele escreve Lucas 1:30. Eu, pois, te tomarei, e tu reinarás em todas as coisas que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Está falando a Jeroboão. E se prestares ou deres ouvidos a tudo o que eu te mandar, a todas as coisas que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto diante dos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu estarei contigo e te edificarei uma casa firme. E aí ele escreve: dinastia será adotada. Se ele chegasse a fazer isso, a dinastia de Jeroboão seria adotada. A mesma coisa que teria acontecido com Saul, mas ele não esperou. Agora, olhem. Eu estarei contigo e te edificarei casa firme, como a edifiquei a Davi, e eu te entregarei a Israel, te darei Israel. Eu afligirei a descendência de Davi por causa disso,
mas não para sempre. Por isso Salomão procurou matar a Jeroboão, mas Jeroboão levantou-se e fugiu para o Egito. E Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. Foi a ter com Sisaque, rei do Egito. Agora olhem, passamos para o capítulo 12, versículo 16. Vamos ver aqui. Bom, versículo 16, leiam tudo isso aí, o que aconteceu aí sobre o tributo, o imposto, esses impostos que ele tinha colocado ou determinado. O rei tinha posto aí. Vamos até o 25, para depois vocês leem essa parte. Capítulo 12, versículo 25 diz: Então reedificou Jeroboão a Siquém no monte de Efraim e habitou nela. E saindo dali, edificou ou reedificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: Agora o reino voltará para a casa de Davi, ou se tornará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa de Jeová em Jerusalém, porque o coração deste povo se tornará para o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, que foi a tribo que o profeta deu aí, quando estava falando isso para Roboão. E tendo tido conselho, fez o rei 2 bezerros de ouro. Agora, olhem por onde vem a linha, a direção, a linha desse bezerro de ouro, pela direção, pela linhagem de Jeroboão, servo de Salomão. Essa linha, e não pela linha de Judá, pela linhagem de Judá. Roboão. E tendo feito o conselho, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse para o povo: Bastante já subistes a Jerusalém. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, os quais te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e o outro em Dan. Isto foi causa de pecado, porque o povo ia adorar diante de um até Dan, e também fez casa sobre os lugares altos. O que lhe falou o profeta que ele não fizesse foi isso que ele fez. E fez sacerdotes dentre o povo que não eram dos filhos de Levi. Então instituiu Jeroboão festas solenes no mês 8º, aos 15 dias do mês, conforme a festas solenes, a festa solene que se celebrava em Judá. E sacrificou em um altar. Assim fez em Betel, sacrificando sacrifício aos bezerros que tinha feito. E também ordenou em Betel sacerdotes para os lugares altos que ele tinha fabricado ou feito. E sacrificou, pois, sobre o altar que ele tinha feito em Betel, no dia 15 do mês 8º. O mês que ele tinha inventado ou imaginado no seu próprio coração, e fez festas aos filhos de Israel e subiu ao altar para queimar incenso. No dia 15º. Agora olhem esse capítulo 13, onde nos diz: Eis aqui que um varão de Deus, por palavra de Jeová, veio de Judá até Betel, e estando Jeroboão junto ao altar para queimar incenso, aquele clamou contra o altar por palavra de Jeová, e disse ao altar, 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 assim tem dito Jeová: Eis aqui que a casa de Davi nascerá um filho, chamado Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos, que queimam sobre ti incenso, e sobre ti queimarão ossos de homens. E naquele mesmo dia deu um sinal, dizendo: Este é o sinal de que Jeová falou: Eis aqui que o altar se quebrará, e a cinza que sobre ele está se derramará. Quando o rei Jeroboão ouviu a palavra do varão de Deus, que tinha clamado contra o altar de Betel, estendeu a sua mão desde o altar e disse: Prendei-o. Mas a mão que ele tinha estendido contra ele secou-se, e não a pôde endireitá-la. Ou seja, não lhe agradou o que o profeta tinha falado aí com ele, rapidamente quis julgá-lo, sentenciá-lo, e estendeu a sua mão e disse: Prendei-o. Ou seja, para que o prendessem, o metessem preso.
o colocassem preso, mas a mão que ele tinha estendido contra ele secou-se e não pôde endireitá-la ou trazer de volta para si. Por isso que é tão difícil se levantar. Tem um escrito que diz que cair neste tempo é muito difícil de se levantar, se cair neste tempo. E o altar quebrou-se e derramou-se a cinza do altar, de acordo com o sinal que o varão de Deus tinha dado por palavra de Jeová. Então o rei, respondendo, disse para o varão de Deus: te peço que supliques ou rogues diante da presença de Jeová teu Deus e ores por mim, para que minha mão seja restaurada. E o varão de Deus orou a Jeová, e a mão do rei foi restaurada e ficou tal como era antes, pela palavra, vejam, pela palavra de um profeta. E o rei disse ao varão de Deus: vem comigo para casa e comerás, e eu te darei um presente. Mas o varão de Deus disse para o rei: ainda que me desse a metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou pela palavra de Jeová, dizendo: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho que fores, ou que viestes. Então voltou por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde tinha vindo até Betel. E aí depois tem uma história aí muito importante, mas olhem, por onde é que vem essa linha ou linhagem do bezerro de ouro? Essa linha do bezerro de ouro, que é por essa linha ou linhagem desse servo de Salomão, que foi Jeroboão. E lhe deram para ele essas 10 tribos. Agora, olhem, quando Deus quebra o reino, ou divide o reino, porque como falamos da agorinha, ele vem, reinamos, e vemos aí até o tempo de Samuel, que foi o último dos juízes. Deus vinha reinando até o tempo de Samuel, que foi o último dos juízes. Deus vinha reinando através de um homem, ou seja, isso é a teocracia. E eles quiseram um rei, pediram um rei, e aí estabelece-se a monarquia, que é o homem reinando para Deus. E vejam aí que quebra-se, esse reino é quebrado, e sai a linha, ou linhagem de Efraim, ou seja, que seria a de José na mão de Efraim, não é verdade? Que é a linha ou linhagem das 10 tribos do norte, que é chamada de a tribo de Israel, as 10 tribos, as tribos de Israel. E por aqui está Roboão, por aqui, que é o filho de Salomão, formado pela tribo de Judá e de Efraim. E Benjamim, corrigindo, e de Benjamim. Aqui as tribos de José, que são as tribos do norte, por Efraim, que são chamadas de as tribos do norte, que é Israel, chamada de Israel, e as tribos do sul, formada por 2, Judá e Benjamim. E essa linha, dessa linha ou linhagem, vejam como vai se separando, essas duas vertentes vão se separando, e começa-se essa profecia de Daniel, onde começa essa semana número 70. E aí aparece o Messias, com a vinda do Messias. Então começa a se aproximar de novo, novamente, essas duas varas. Mas se deteve, parou essa semana, ficou parada, e ao deter-se essa semana, ficar parada, Deus está abrindo aí um intervalo, um espaço de tempo para uma obra
na qual ou onde vai chegar na sua culminação ou no final do estabelecimento de novo, novamente, desse reino de Davi, que ele disse que não faltaria um que se sentaria ou se sentasse no trono de Davi. E chega a este tempo final, se chega onde nessa mudança de dispensação, Deus aí, com a promessa de Ezequiel capítulo 37, onde é restaurado novamente esse trono de Davi, e onde essas 10 tribos, vejam, por um lado, a tribo de Judá, que veio, da qual veio Jesus, o Messias, na sua primeira vinda, e, pelo outro lado, vemos a vertente desse bezerro de ouro, onde novamente volta-se a ter esse desafio, onde se encontram novamente essas duas linhas ou linhagens, se encontram essa semente da serpente, esse rastro da serpente, vejam onde vem novamente a se encontrar ou se encontrarem. Mas nesta ocasião, neste momento, aí, que é o lugar pertencente ao tabernáculo, no tabernáculo, o templo de Moisés, templo de Salomão e o tabernáculo de Moisés, que é a parte do lugar santíssimo, é no lugar santíssimo onde isso que aconteceu aqui não pode acontecer no lugar santíssimo. Portanto, aí, o irmão Branham chama aí de uma desmascaração, ou seja, é o tribunal, sim, isso aí é uma citação. O primeiro reto é no Monte Carmelo, o segundo, Monte da Transfiguração, e o terceiro, Monte de Sião. Mas vamos ver se a gente consegue aí seriar essa palavra vem então a acontecer isso neste tempo final, na etapa onde chega o momento para arrancar, iniciar a semana número 70 da parte que falta da profecia de Daniel. E vamos ver aqui, olhem, diz... A Bíblia diz, isso é parágrafo 571. A Bíblia deve ser acabada. A dispensação gentia deve ser acabada. Com a era da igreja, quando este mensageiro ungido chega, certamente ele plantará a semente da Bíblia inteira, da Bíblia toda, desde a serpente ao mensageiro da chuva da manhã. Vejam por onde vem essa linha ou linhagem. Estão seguindo isso? Então, na chuva da tarde, aí virá adiante um Monte Carmelo. Um confronto. A Bíblia cumprida ao pé da letra, o que nós começamos a ler no início. Toda a Escritura tem que ser cumprida neste tempo. A que falta para ser cumprido, a que faltar para ser cumprida. João Batista, seu mensageiro, diante do seu trono em Malaquias 3, plantou uma chuva da manhã e foi rejeitado pelas igrejas, as denominações, os fariseus e saduceus no seu dia. Jesus veio e teve o confronto do Monte da Transfiguração. Este precursor dos últimos dias semeará para a chuva da manhã. Jesus será a confrontação entre as denominações e credos, o qual é a sua palavra. Quando ele venha, o confronto, o rapto da sua noiva, ou seja, esse confronto que se está realizando, que está acontecendo, é para o rapto da sua noiva. A primeira foi no Monte Carmelo, a segunda foi no Monte da Transfiguração, a terceira será no Monte de Sião. Onde é que fala da desmascaração? É aí mesmo, mais adiante, mais lá na frente, ou é na 10:56? Será na 10:56? Ou 10:57?
Todo esse parágrafo depois vocês o leem. Agora vejam que onde é que é o confronto. E aí é onde aparece esse anjo trazendo a separação entre o correto e o errado. Agora olhem que ao se realizar, encontraram a desmascarar. Isso está em uma. Coloquem desenmas e aí aparece. Pode ser que não esteja a tradução assim na de vocês. Pode ser. Melhor é essa que diz confronto e lá diz a desmascara, porque aí onde diz confronto, olhem, um confronto é dar a conhecer. É como aí no monte, lá no Monte Carmelo, como lá. Vamos ver vocês. Vamos ver o que vão fazer. E aí eles se cortaram, fizeram tudo, dançaram, bailaram, fizeram tudo o que eles tinham que fazer, eles fizeram. Mas não tinha a palavra. A palavra não estava a palavra colocada na boca de uma pessoa entre eles. Olhem, quando coube a vez de Elias, quando foi a vez de Elias, ele colocou tudo em ordem. E depois pela palavra falada, ou seja, isso é o que Deus está fazendo neste tempo final. Podem saltar, pular, podem fazer de tudo, mas a palavra de Deus está em um homem. E através dessa palavra sendo falada é que Deus está preparando o seu povo, trazendo para ele a fé de rápido, através desses assovio suave, que é onde Deus está. Agora, olhem, vamos deixar essa, depois eu leio essa diretamente do livro de citações. Quando ele vem e está tendo esse confronto aí, está acontecendo, vamos dizer que aqui está o Éden, e essas são as linhas ou linhagens. Sabemos que tem acontecido certas coisas no trajeto, na trajetória, mas pulamos até a parte onde esse reino foi dividido ou quebrado, e já vimos ele aí como ele se dividiu. Vemos a semana número 70, então ouvimos como vai se aproximando, aqui foi se distanciando, então vai se aproximando, se aproximam. Sim, e vejam como forma, estava lendo nesses dias também a mensagem O Grande Diamante, porque vejam, forma até um diamante. E vemos que depois, quando isso se consolida na mão do profeta, que vem a se unirem ou ficam unidos, então fica o forma estrela de Davi. E aí está já o que Deus tinha dito aí a Davi, e depois esse profeta quem falou a Jeroboão que não faltaria um que se sentasse, e também o arcanjo Gabriel disse isso para Maria. São Lucas capítulo 30, que foi aqui tínhamos lido, aqui lemos. E para isto, ou seja, vejam, olhem, o grande diamante, o qual está cortando essas pedras vivas, esses diamantes, cortando-os desse grande diamante para formar, assim, formar o povo que estaria reinando no milênio e na eternidade. E por isso é que podemos entender mais claramente, talvez nessa forma assim um pouco, da forma em que estivemos mostrando, ou estamos mostrando tudo o que Deus está mostrando neste tempo, porque é uma coisa tão grande que Deus está fazendo, e ao mesmo tempo a própria simplicidade disso faz com que muitos passem por cima ou em branco disso.
despercebidos. Mas o que nós estamos vivendo hoje é essa promessa de que não faltaria um filho que se sentasse no trono de Davi. E esse é o vencedor que está vivendo neste planeta Terra, estando vivo, de quem ele disse que cumpriria essa promessa, não como cordeiro, senão como leão, na sua obra de reclamação. Ou seja, que quando se fala que ele vem na sua segunda vinda, não vem balindo, senão que vem rugindo. Balir é som de ovelha. Por isso que em Apocalipse 10 diz essa parte onde o anjo forte descendo, rugindo, ou seja, que o cumprimento da segunda vinda do Senhor é com rugir. Em nenhuma das eras veio rugindo, porque ele estava fazendo intercessão, ele estava realizando a obra como cordeiro, e no tempo do irmão Branham, tampouco estava rugindo, também não estava rugindo no tempo do irmão Branham, e também na parte da brecha que ele estava, e depois, no aparecimento desse anjo, o qual passou de vista, ou dos seus olhos não viram a todos, menos aos escolhidos, menos aos que sabem localizar as peças do quebra-cabeça e colocá-las onde correspondem a cada peça. Sabem pôr cada peça no seu devido lugar, também estava vindo como cordeiro, dando essas boas novas ou notícias. Vejam, quando ele apareceu lá, todavia estava a dispensação da lei. Não tinha começado a dispensação da graça. Veio antes nesse entrelaçamento dispensacional, e depois Deus cumpriu essa promessa. E neste tempo final, a mesma coisa tem acontecido ou acontecer. Veio sob a dispensação da graça, fazendo esse entrelaçamento e mostrando o que seria o cumprimento da sua vinda em uma nova dispensação, na dispensação do reino. Tampouco também ele não estava rugindo também. Não podem vir dizer para mim que ele estava rugindo, trazendo os trovões. E por outro lado, dando oportunidade de salvação como cordeiro. Cada obra é realizada, feita no momento e no tempo onde se esteja cumprindo com todos os elementos e com todas as coisas que existem ou há nessa dispensação. Batismo e todas essas coisas, lavatório de pés, Santa Ceia. Mas ele disse isso vão fazer. Até quando vão fazer isso? Até quando eu venha ou vier. Quando eu venha, deixem de fazer isso. E os está dizendo. Não, é que quando ele voltar, ele vem terminar aquilo que ele não terminou. E aí ele vem pregar. Mas nós já sabemos que o que Deus está cumprindo neste tempo final é o que foi precursado, anunciado pelo reverendo William Branham, e tal como ele disse, assim se está cumprindo, tal como ele falou, e está se realizando, está se fazendo o que ele prometeu. No fim do tempo haveria uma grande carpa catedral, onde foi mostrada a ele em visão que ali se estaria dando a fé de rapto aí. Temos a grande carpa catedral, temos o povo, temos a mensagem, temos o mensageiro, e estamos nos preparando com essa fé de rapto. Ou seja, já não é que quando se esteja, já estamos escutando, estamos nos preparando para irmos no rapto. E para eles,
para essa pessoa que está no lugar onde vocês jamais imaginaram que chega o áudio, chega a voz, desde este lugar para essas pessoas, para essa pessoa que esteve clamando, ou ficou clamando, está clamando para isso desta terra, porque é um escolhido de Deus, uma semente de Deus, e que faz parte, forma parte do lugar santíssimo. É para essa pessoa é a promessa, por mais distante que ela esteja. Ou seja, aqui, vejam, aí diz para os que estão próximos e para também os que estão longe. Olhem como volta-se a cumprir isso novamente no nosso tempo. Ou seja, para todos os que estão escutando. Disso nos falou o irmão William, que tenham tudo preparado para que quando isso esteja acontecendo, estejam conectados, até para os louvores, conectar-se com esse lugar, até mesmo para os louvores. Depois não podem dizer ou falar, a mim não falaram nada, coisa alguma. E ele vai lhes responder, eu falei isso, afastai-vos de mim. Ou seja, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que operou nos mensageiros, operou no irmão Branham, operou no nosso irmão William neste tempo. Dirá, falará a mesma coisa, mas é que eu fiz isto, eu fiz aquilo outro. Olha, não, olha, aqui está. Ou seja, que a mesma palavra te condenará ou condenará. Se lhes falou que de uma grande carpa catedral se lhe estaria dando a conhecer os trovões e dando a conhecer a revelação do sétimo selo, isso que está acontecendo, porque aquilo que Deus está fazendo é isso. Está unindo as duas varas para estabelecer o reino que foi quebrado nos dias do filho de Davi, Salomão. É uma obra de restauração, porque lembre-se de que Davi é um restaurador. Deus o que está fazendo é restaurando o seu reino. Isso está em Elias também. É por isso que é um dos ministérios dessas duas oliveiras. É o ministério de Elias. Porque ele vem com seus anjos. Ou seja, vem com esse exército poderoso. E o qual o vemos em Apocalipse 19. Agora, tudo isso, vejam, está sendo cumprido neste tempo, onde essas duas varas voltam para a mão do profeta. Mas aí é onde está sendo feito, realizado esse desafio, onde se está dando a conhecer o rastro da serpente e esse bezerro de ouro que vem por essa linha ou linhagem de Jeroboão dessas 10 tribos do norte. E tudo está se realizando de uma forma tão simples, que não quando se falar dessas coisas, e olhem, já se está falando bem claro de tudo isso. Isso está mostrando pela Escritura essas duas vertentes do que é o rastro da serpente e esses bezerros de ouro, o qual, se Deus nos deixa esse ministério de Moisés e Elias, volta a acontecer novamente o que aconteceu lá, se Deus não deixasse esses ministérios de Moisés e Elias, porque estariam implantando novamente o bezerro. Mas Deus, neste tempo, não iria permitir isso, porque não iria se denominacionalizar esse grupo. E disso eu estou me encarregando disso, que não se denominacionalize, porque estamos nesse desafio, o qual o povo agora, vejam, por um lado está se unindo para chegar a essa unidade ou união perfeita. Porque, vejam, o grupo, diz o irmão Branham, quando o grupo reconhece a sua posição, ou seja, cada um chegará no ponto onde saberá aonde pertence, saberá para onde pertence. Os outros, vejam, olhem aí Judas. Depois, não andava com eles. Teve um tempinho, ficou um tempinho aí, em que, pelo contrário, ele estava de longe, distante. Mas os discípulos já sabiam quem ele era. Já não andava com eles. Já não se reunia com eles. Já não se conectava com a carpa.
com a tenda, para falar mais claramente. Andan de afuera, A carpa andam lá señalando. fora, apontando, Porque recuerden que mostrando. Lembre-se que ele disse, quando vocês vejam um ataque para a carpa e ao ministério que tem aí, vigilen. vigiem em alerta, e já estamos vendo tudo isso. E cada vez isso vai crescendo mais, vejam que já não tem respeito nem coisa alguma, já abertamente, ou seja, Lo que pasó allí o con que aconteceu Judas, lá que se com Judas, reunía que y ele ya já no não se estaba con ellos. reunia, já não estava entre eles. Esses são os Judas deste tempo, e isso tem que falar tal como é. Y son los que dicen, E no, são os que somos el dizem, grupito. não, que nós somos o grupinho. Bueno, de los Bom, 12, dos 12, eu entre os 12, sí, un grupito. um grupinho. Así que De modo que todo se está tudo está se vendo exactamente como com ocurrió en la exatidão, primera venida exatamente del como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Porque Señor. Crucifican la palabra crucificam a nuevamente, el verbo. palavra novamente, o verbo. Y E ahí es donde aí é onde estão saindo os Ananias e Safira, que o irmão Branham disse ou falou, que sairiam en el cumplimiento de la visión no de la cumprimento da visão da carpa, da tenda. Aí é que sairiam carta. Esos personajes esses personagens, e numa mensagem ele diz, não tem nem que mencionar os nomes deles. ya se identifican, Sozinhos se van eles já se identificam e vão se identificando. Eles mesmos, com todas essas coisas, desde as mentiras e ya se desde van tudo isso, identificando. eles vão se identificando. Porém, Lo glorioso de o todo glorioso de tudo y isso, lo que satisface, e o que satisfaz Deus, ou seja, o que o enche de orgulho, es que él tiene un pueblo é que ele está tem um preparándose povo que está se y que lo ha preparando recibido, e que o tem recebido, y que le ha recebeu, abierto su e que corazón, lhe abriu o seu coração para ele, e que está recebendo prometido, aquilo que ele de prometeu, que sus hijos de que seus obtendrían filhos esse obteriam esse de lo conhecimento que es su venida. do que é a sua vinda. O sea, que ele está uniendo Ou seja, que está unindo el subconsciente con o el consciente. subconsciente com o consciente, está sendo unido. Essa é a obra que ele está realizando, fazendo. Miren, ele está haciendo Olhem, ele está fazendo em você e com você eso. isso. Está haciendo esto. Está fazendo El isto. subconsciente lo está O uniendo subconsciente con ele el está unindo com o consciente. Usted es una estrella de Você é uma estrela de Davi. consciente y subconsciente. Consciente e subconsciente se unindo. E essa é a obra gloriosa que ele está fazendo com todos os escolhidos primogênitos de Deus escritos no livro da vida do Cordeiro, que nenhum será apagado, borrado. Não desejamos que aqueles que estão na outra seção sejam apagados. E olhem que fizemos tantas coisas e Deus me permitiu fazer várias coisas. E eu tenho tentado chegar um pouquinho mais além daquilo que me é permitido, porque eu não desejo que ninguém seja apagado. E eu tenho tentado dizer de 20.000 formas ou maneiras, tentei falar com eles. E tenho visto que alguns, eu sei que Deus não o apagou, porque eles têm se guardado, se aguentado, e eu vejo que Deus sim tem me escutado por essa linha, nessa direção, e honrou o meu pedido. Mas eu tenho visto que outros até já me falaram, não peça mais por eles, já me foi falado, não peça mais por eles. E isso já é doloroso, por isso que ele dizia no verbo feito carne que ia ser difícil, duro, ia ser doloroso. Mas vejam, o irmão Branham, aí ou lá, isso foi uns 9 minutos que eu gravei, porque me veio isso aí faz pouco tempo, que o irmão Branham também, ele sabia quem estava do seu lado, e ele dizia que iria expor nomes, e diz, uma pessoa próxima de mim vai me trair. Mas vejam, Deus o assegurou, o aguentou. E o irmão William também, muitas coisas, porém, mas essa parte eu já falei, então eu posso repetir isso. Olhem, aqui cuida isso aqui, cuida-te deste aqui, cuida daquele. Para o tempo dele, ele não podia fazer isso no tempo dele, mas ele já estava me dando, me mostrando o que seria quando esse ministério começasse plenamente no meio da igreja, onde aí plenamente se cumprirá essa mensagem do verbo feito carne.
porque sempre o ataque do inimigo é para a palavra, e onde quer que esteja a palavra está velada. Portanto, o ataque é aí. Foi a palavra que a serpente atacou em Eva. Não foi a ela de uma forma direta que a tentou e a ultrajou ele mesmo. Não. Foi seduzindo-a. Como que Deus te disse, vê? Foi até onde a palavra que tinha sido dada para ela. Não foi a ela diretamente, corporalmente. Foi a palavra, ou até a palavra. E conseguiu seu objetivo. Mas aqui não vai conseguir o seu objetivo. Aqui eles saberão discernir entre o correto e o errado, porque tem o anjo que está fazendo essa separação. Portanto, essa obra que se está realizando é uma obra que eles também vão conhecendo. Enquanto isso não estava funcionando, todos iam sem saber, caminhando sem saber, tal como saíram do Egito, muitos no vulto, no monte do povo. Mas vejam, no final, no fim, os de 20 anos para baixo, nenhum entrou. Só Josué e Caleb. Agora não fomos mais para além disso, mas vejam, a linhagem de Caleb é a linhagem de Judá. E a linhagem de Josué é a linhagem de Efraim. Mas vejam, Efraim, por onde ele vai? Por essa parte dessas 10 tribos, as quais colocaram esses 2 bezerros de ouro, e um em Dan e outro em Betel. Mas vejam como tem uma parte onde ele lhe disse, vamos ver, e aí nós iríamos acabar, mas creio que é no mesmo capítulo 11, porque Roboão ia fazer algo, mas Deus o segurou, não o deixou. Vejam onde é que isso está, se é no mesmo capítulo 11 que está isso. 12. Eu não tenho aqui, eu não tinha copiado essa parte. Busquem em 12. Seria o que? Seria o que? Seria o 12, 20, 1 Reis 12, 23. 22, 21 por aí. Onde ele quis ir, 23. Do 21 ele diz, e quando Roboão veio até Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Aí estão as duas. 180 mil homens guerreiros escolhidos com a finalidade de fazer guerra contra a casa de Israel, ou seja, contra o reino do norte. Estou lendo um pouquinho mais em cima, tem que ler. Deixa-me ver. No versículo 16, para que, quando todo o povo, antes, 16, quando todo o povo viu que o rei não lhes tinha ouvidos, respondeu essa palavra dizendo, que parte nós temos, nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé? Israel, as tuas tendas, Israel, provê agora na tua casa, Davi. Então Israel foi para suas tendas e reinou Roboão sobre os filhos de Israel que moravam nas cidades de Judá. E o rei Roboão enviou a Adorão que estava sobre os tributos. Mas Israel o apedrejou e ele morreu. Então o rei Roboão se apressou para subir em um carro e fugir até Jerusalém. E se ele não faz isso, também o apedrejam. Assim, Israel se afastou da casa de Davi até hoje, até o dia de hoje. E aconteceu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram a chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel, sem ficar tribo alguma que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. E quando Roboão veio até Jerusalém, reuniu a toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180 mil homens guerreiros escolhidos com a finalidade de fazer guerra contra a casa de Israel.
e fazer restituir ou voltar o reino a Roboão, filho de Salomão. Ele iria fazer agora o que agora está se fazendo. Ele iria restaurar de novo a casa de Davi, do seu avô. Mas veio palavra de Jeová a Semaías, varão de Deus, dizendo: fala a Roboão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a de Benjamim. E aí já os margas e aos restantes do povo, dizendo: assim tem dito Jeová. Esses são os que ajudam, que estão aí. Esses outros do povo, restante do povo, são os que neste tempo fazem os favores e para a noiva, os quais não perderão a sua recompensa, obterão vida eterna. Fala Roboão, filho, assim tem dito Jeová: não subireis, nem pelejais contra vossos irmãos, filhos de Israel. Volte cada um à sua casa, porque isto eu é que fiz isto, esta obra. E eles ouviram a palavra de Deus e voltaram e foram segundo a palavra de Jeová. Ou seja, aqui, a linha ou linhagem de Roboão, que é essa linhagem dessas duas tribos, é uma linha ou linhagem obediente. E olhem, eu li ainda agorinha. Vamos ver se eu acho aqui onde ele escreveu. Que essa parte eu deixei lá. Que quando Jeroboão fez isso, ele colocou dinastia ser adotada, se ele fizesse o correto. E mais adiante ele escreveu aí, não foi adotado, Jeroboão. É bom colocar isso para que fique, que essa linha ou linhagem de Jeroboão não foi adotada a sua dinastia. A que será adotada será a linha ou linhagem de Judá, a qual é obediente, porque olhem, dessa linhagem veio Jesus, e ele foi obediente à palavra de Deus. Ele disse: Senhor, faça-se conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. E no fim do tempo, também, nessa segunda parte do livro do profeta Isaías, e a pregar o dia do Deus nosso, também esse que está proclamando, está falando também, diz a mesma coisa. Faça-se conforme a tua perfeita vontade, Senhor. Ou seja, ele e seu grupo serão obedientes ao que Deus está falando e trazendo para a preparação da sua adoção. Amém. E essa linha ou linhagem, essa dinastia será adotada. Essa linha será transformada. Essa linha será que ele terá no milênio reinando essa linhagem, com esses reis e sacerdotes, diretos da linhagem ou linha de Davi. Agora lembrem-se que essas duas varas estão juntas, e aí estão as 10 tribos também estão aí. O qual tudo isso é o que está acontecendo neste tempo final com pedras vivas, com seres humanos. Tudo isso, se vocês chegam a ver como é que isso se forma, ou é formado, no pensamento, e como é que se projeta, é como se fosse um quadro, uma lousa, usando nossa boca e nossas mãos para fazer isso, para que vocês entendam. É algo tão formoso, como é a obra de Deus no meio do povo, e como tem sido, e como ele tem feito em todos os tempos, do qual agora se está falando muito mais esmiuçado, detalhado, de como é que opera, ou é operado, se opera. Deus trabalha no meio da raça humana. E se está dando a conhecer assim de uma forma simples, porque
O Deus Criador dos céus e da terra o faz simples, para que os simples o possam entender, as pessoas simples o possam entender. E essa linha ou linhagem das duas, essa linha das duas varas, essa parte que foi falada por repetidas vezes pelo nosso irmão William, que se falaria e que se estaria dando a conhecer isso, e ele falava, isso tem que deixar isso quietinho, porque no seu tempo não era o tempo para a restauração do trono de Davi, no seu tempo. É este tempo, é por isso que se está falando tão claramente. E é por isso que se fala da forma em que se falou, é falado, e o irmão Branham não falou assim, nem tampouco o irmão William falou assim, mas assim se fala nesse tempo com propriedade. E se fala as escrituras que não foram cumpridas em tempos do passado, nem no tempo das eras, nem no tempo de nosso irmão William, agora que se cumprem plenamente essas escrituras. Ou seja, as que faltam por se cumprir, estando nesses corpos terrenos, que foi como nós começamos, falando das escrituras. Ou seja, que as escrituras, as que faltam por se cumprir, estando nesses corpos, têm que se cumprir. Todas elas. Não tem nenhuma para deixá-la para depois. É para agora. Ou seja, quando ele falou lá com a mulher, fala-nos, me diz, quem é para que eu vá? E peça, ou lhe adore, ou lhe peça a água. Eu sou. Vejam, ele aí falou com ela claramente. Eu sou quem fala contigo. Por isso, hoje, neste tempo final, desde a grande carpa catedral, se fala claramente e se repete o eu sou, se repete o eu sou que falo com vocês, eu sou que falo contigo, escolhido de Deus, primogênito de Deus. Sou eu que estou falando diretamente à tua alma e estou obrando na tua vida. E estou nessa palavra que está sendo falada, juntando essas duas consciências. Que brevemente, que logo essas duas consciências estejam juntas em todos os escolhidos de Deus e possam ver mais claramente o programa divino pertencente a este tempo final e chegue a tal grau que possam olhar e ver essa dimensão e possam ver os mortos que hão de ressuscitar. No nome eterno do Filho de Davi, vejam, o Filho de Davi, porque é por essa linha ou linhagem diz que ele poria o seu nome nessa cidade. E é pela linha ou linhagem de Judá. Aí é que está o nome, não pela linha ou linhagem de Efraim. Bom, que Deus abençoe, que Deus os guarde. E foi um privilégio, uma bênção grande poder conversar assim com vocês, dessa forma, desse jeito, tão simples, estas palavras, as quais Deus esteve me dando nesses dias, ontem e desde antes de ontem. E já pela noite estava desesperado. Então eu gravo isso aqui mesmo para a saudação à África. Mas dizia, bom, eu corto dois pedacinhos de papel, mas teria que pôr o celular para gravar aqui. Poxa, mas esperar na sexta-feira, no sábado será no sábado. E uma câmera para a pessoa fotografar, mas olhem, Deus o faz de uma forma simples, ou tão simples, e eu não aguentei não guardei isso até para sexta-feira. Não posso aguentar. Então falamos e assim Deus nos vai dando mais e mais desse tema, porque tem muito aí, tem muita tela, muito pano para cortar. Cada vez que sai algo é melhor falá-lo e assim nós vamos abundando, sobreabundando mais, vai se revisando aquilo que foi falado e aí Deus vai nos dando mais e mais luz sobre tudo isto e sobre todos os temas, porque temos uma montanha grande, enorme de pão, a qual ele disse, alimenta este. Ele olhou e viu. Diz que multidão de gente, muita gente, uma multidão. Uma grande audiência, diz ele aí. Ou seja, não apenas aqui, senão todos aqueles que estão em todos os países.
E uma pessoa olhando assim, desse jeito, a pessoa poderia dizer: ó Deus, aqui eu estou falando a essa parte dessa multidão com vestimentas brancas. Estou aqui falando para eles, com teofanias. Porque a palavra chega a teofania e de teofania a teofania. Por isso que a recebem. Por isso é que vocês estão escutando aqui. Você quer saber e está certo, certeza de que você tem essa teofania e te está ajudando e está recebendo a palavra, a promessa desde uma grande carpa catedral, é porque você está escutando. Está escutando para dizer amém. Eu creio, mesmo que eu não entenda algumas coisas, mas eu creio nisso, Senhor. Eu quero dizer agora para você, para ti, não tem lugar para dúvidas de que você e para você a sua teofania está te ajudando. Não tem lugar para dúvidas nisso. E aqueles que escutam e pelo contrário combatem, a você também eu falo a mesma coisa, mas de um outro jeito. Você não tem teofania. E isso tem que dizer isso para que entendam quem são os que têm teofanias, vestimentas brancas e quem não. Mas graças a Deus que você que me escuta e que crê e que diz amém a toda esta palavra, você sim tem teofania. Você é da linha ou da linhagem de Davi. De modo que Deus abençoe, Deus os guarde e em frente, sem desanimar ou desmaiar. Cada dia tome e tenha mais força, mais ânimo para chegar na meta e chegar a sentar no trono de Davi, o filho de Davi. Essa é a meta. Venceremos, porque a vitória já está profetizada e estamos lutando com um inimigo já derrotado. Ou seja, que já isso nos dá segurança. Não baixar a guarda. Sempre estar armados com a palavra, com a armadura de Deus. E Deus nos deu algo neste tempo que não deu em tempos do passado ou passados. Só vimos isso no irmão Branham e também em Jesus. Deus operando essa parte. E neste tempo repetiu-se e no irmão William também, mas não se deu a conhecer isso abertamente, esse mistério não se deu a conhecer. Mas vejam, aí Jesus perdoou a esse que estava na cruz. E vemos mais adiante esses ministérios que tinham dito, mas quem é este? Tinham falado isso para ele. Quem é este que agora pode perdoar pecados? E o vemos na cruz, realizando esta obra, a última coisa na sua vida, no seu ministério, nos últimos instantes. E no irmão Branham nós vimos como nesse momento aí estava nascendo, o diabo estava fazendo essa armadilha, porque já tinha falado isso para ele, mas vejam, ele os perdoou, o irmão Branham, e eu os perdoo. Podiam dizer, mas como é que este vai vir perdoar pecados? Poderiam falar, como é possível isso? Lembre-se que aí Deus estava visitando o seu povo através do reverendo William Branham. Ou seja, era Elohim, a presença de Deus. Nesse tempo, naquele tempo, operando. E é a mesma coisa neste tempo. É o mesmo. Quando diz que lhes são dadas vestimentas brancas, vejam, aos 144 mil, as fátuas, e chegará o momento, e, olhem, quando a esposa, a irmã Rattright, ela pediu pelos seus filhos, ela nem sabe, talvez ela não soubesse o que ela tinha pedido, mas preste atenção, ela era uma crente, e ela pediu algo que Deus honrou isso, honrou para ela. Ela, nesse momento, teve a palavra criadora na sua boca.
ela criou teofania para esses meninos, para esses filhos. Ou seja, aqui, o meu pedido é que Deus responda às orações de vocês, escolhidos de Deus, a favor de seus familiares, que Deus não leve em consideração. Vamos falar assim, aquilo que eles falaram. E que Deus escute vocês, porque preste atenção que aqui os rapazes estavam fazendo e refazendo. E Deus poderia ter levado isso em consideração a eles, aquilo que eles estavam fazendo e refazendo. Mas pela palavra dessa mulher, mudou-se a situação desses rapazes. Eles nem sabiam o que ela tinha falado, ela tinha pedido. Ou seja, agarrem-se disso, fiquem agarrados disso, porque Deus escuta a um escolhido de Deus, a um filho. Diz o irmão Branham que um filho tem mais autoridade que um arcanjo. E essas são palavras enormes, grandes. Assim que creiam nessa palavra e peçam a Deus. Lembrem-se que a terceira etapa diz que ela vai ser para a noiva, para as fátuas, para os perdidos, para os 144 mil, mas diz que vai haver uma etapa para os familiares. Olhem a etapa dos familiares, é agora. Peçam pela família, que vejam que todavia ou ainda vocês já pediram, continuem pressionando com isso ou nisso, e que tenham que passar pela grande tribulação, mas não vão se perder. E isso é o importante. Vão obter vida eterna e lá vamos vê-los ou ver. Ou seja, que não fique preocupado de que não vai fazer o rapto, mas fique alegre, alegre-se que não vão se perder, não vai se perder. Essa é a segurança para os escolhidos de Deus a favor de seu familiar, de seus familiares. Que o que peçam ao Pai crendo, Deus o dará. Essa escritura de São Marcos, capítulo 11, vejam, agora, hoje em dia que se está cumprindo e vai se cumprir plenamente em cada um de nós. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde, se continuamos. Isto, como diz o irmão Branham nos selos, isto me transforma, isto nos transforma, porque a palavra é a que transforma e vai transformando os seus filhos. Bom, podemos colocar como tema estávamos falando das escrituras no princípio, mas como estamos falando de cheio do diamante, das duas varas e de tudo isso, tem um tema que eu estava lendo faz pouco tempo, o grande diamante de Deus. Podemos colocar esse tema, o grande diamante, no estabelecimento do reino e trono de Davi. O grande diamante no estabelecimento do reino e trono de Davi. Hoje, quinta-feira, 16 de novembro deste ano de 2023. Foi para mim um grande privilégio e uma bênção poder me dirigir a todos vocês aqui presentes, diamantes de Deus, pedras preciosas, e aos que estão escutando e vendo neste momento. Pedras preciosas também, preciosíssimo. Te louvo, Pai, diz. Qual é? Te louvo, Pai, Criador dos céus e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste às crianças. As revelaste a essas pedras preciosas. São Mateus 11, naquele tempo, respondendo, Jesus disse, te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelastes às crianças. É às crianças
Vejam como ele coloca isso aí. E podemos aí colocar as pedras preciosas, aos diamantes que Deus está pulindo para que cada um reflita não a metade do arco-íris, senão o arco-íris inteiro, as 7 cores do arco-íris. Reflita a reflexão. Outro tema mais para falar o que é esse pacto mais completo com as 7 cores. Um circo-íris. Bom, que Deus os abençoe e Deus os guarde a todos. Eu tinha fotografado as páginas da Bíblia e eu fiquei lendo daqui. Eu não sei se alguém aqui estava pensando isso. Em outro lugar alguém iria pensar isso. Porque foi exatamente assim. Como que, onde tu estás lendo se tu não tens a Bíblia? E eu expliquei aí de que a pessoa, quando ela está lendo, muitas vezes ela diz, mas olha, o que é que eu estou pensando por aqui outra coisa? Eu me perdi isso que eu estou lendo. Fiquei perdido com o que eu estava lendo. E conseguir captar ou entender isso, a pessoa, de não deixar que nada se meta aí, ou se intrometa aí enquanto se está falando. Pode vir um pensamento ou chegar um pensamento e quando a pessoa vê, mas o que é que estava falando? A minha mente foi embora. E dizia aí que esse controle, nós vamos ter esse controle. Conseguir controlar a mente. De que tu estejas lendo algo e não tens que voltar atrás, que estejas escutando algo e tenhas que voltar a escutar, porque aí é onde vem tudo isso, na mente. E você diz assim, terei que ir novamente ler essa página, porque eu fiquei pensando no arroz com feijão que eu tenho lá, fiquei pensando que eu tenho que buscar o material por lá e... eu tenho que voltar novamente. E esse controle, nós vamos ter esse controle. Assim como temos controle em outras coisas físicas, que Deus está nos ajudando desde o abecedário, o ABC, controlando nosso vocabulário, nossa forma de falar e todas essas coisas também aqui. E conseguir ter controle com isso, isso já é a adoção. Amém. Sim, essa partezinha está aí. Tem que ver como é que como eu disse, tem que cortar melhor, tem que editar essa parte. Mas nós já entendemos a forma, o jeito disso, e até os irmãos já dizem. Aí parece que tu cortastes algo, porque não... Porém, como Deus fez neste tempo de uma forma tão simples, ou está fazendo de uma forma tão simples, que essa mesma escritura veio escondestes estas coisas dos sábios, de que muitos conhecimentos que eles têm, e Deus vem e faz de uma forma tão simples, que aí podem dizer, não, isso não pode ser assim. Este é um usurpador, este é alguém que tomou isso, pondo-se, colocando-se numa posição que não cabe a ele, que não lhe corresponde. Assim falavam de Jesus. Não queremos que este reine sobre nós. Estão repetindo as mesmas escrituras, mas com diferentes personagens. É a mesma coisa que está acontecendo agora, hoje, quando não estão vendo que é o mesmo Espírito Santo quem deixou tudo. E como ele não tinha que estar dizendo para ninguém, falando com ninguém como ele iria fazer as coisas, porque era em segredo, e ele não ia ficar dizendo, olha, esse aqui, assim qualquer um, não ia ficar falando. Mas vejam, Deus surpreendeu a todos, com exceção dos escolhidos. Porque eles o que dizem é, Senhor, isto era o que eu estava esperando, que fosse dessa maneira, mas eu creio, porque estou olhando por trás do véu, estou esperando, essa fé de rápido eu estava esperando. Isso é o que eles estão olhando. Por isso é que para eles não foi surpresa, não foi uma surpresa, porque eles sabem que Deus sempre tem operado, trabalhado através de um véu de carne. Fecha-se um olho, abre-se outro. Fecha-se um olho, abre outro. E hoje, vejam, pelos meus 2 olhos,
sus dos ojos. Agora é Vean, tenía dos ojos. seus dois olhos. Ahí Vejam, Apocalipsis capítulo 1. tinha dois olhos aí, Apocalipse capítulo 1. E Esos son los ojos de Dios. Están recorriendo esses são la os tierra. olhos de Deus que estão percorrendo a terra para O sea, viene con julgar. esos pies de Ou bronce. seja, vem Y eso es. com esses pés de bronze, e isso representa juízo, Bueno, ya o habíamos juízo acabado, divino. Ahí pues, coloca Bom, já luego tínhamos terminado. y ver si eso había que Aí dejarlo, tu pero si colocas no, depois e vê se isso editamos. tinha que deixá-lo, Deus se lhe tem que bendiga e deixá-lo, guarde a senão nós todos, editamos isso. Bom, muchas Deus gracias abençoe, Deus os novamente guarde a todos. estos ratitos Muito así obrigado que son novamente de gran bendición. por estes tempinhos assim que são de grande bênção. No tan solo ustedes, E sino todos los que não están apenas vocês, senão como todos aqueles que estão preparándose para tal como vocês, el rapto. iguais a vocês, se preparando Todo para o me llena rapto. de alegría, de regocijo. Miren, ayer Tudo me enche de partió esa alegria, de hermana, regozijo. Olhem, ontem la cual partiu llegará un essa irmã momento donde ontem, ya a qual chegará o momento último onde já que o último llegará allá que y ya no va a haber chegará más até funerales, lá, dice el hermano Branham, e já não Você vai vai mais ver um haver último. funerais, diz o irmão Brano, ou seja, que no va que a vai haver um O sea, último, vai ter um que va a último partir que y ya después no va a não partir vai más nadie. partir, ou seja, um último que vai partir e depois mais ninguém vai partir. Él dice Moisés y Elías, Apocalipsis Ele diz Moisés e 15 Elias, o 12, y él Apocalipse escribe al lado Moisés y Elías, 15 ou que 12, sejam que ele escreve do lado Moisés e Elias, esperen que hasta sejam, esperem até sean que reunidos, esperen hasta que sejam reunidos, esperem até que Tem uma partecita allí que les pone Moisés teus y Elías. conservos, tem uma parte que fala aí que Exceto põe, sello, anota Moisés quinto, e Elias, ou seja, o sexto selo Por ahí, é o quinto, o sea que por aí, ya ahí están viendo ou seja, aqui. quién es el último, Aí já estão vendo quem é o último, del cual pues tiene una do obra qual, que llevar a pois, cabo de ou 3 días. dele, pois, tem uma obra que realizar, que fazer Tem de tempo. 3 dias. E é o tempo. Y se le dieron vestiduras blancas. Cuando hablé quinto E se sello, lhe vi deram bajo el vestimentas altar las brancas. almas de los Quando que habían sido falei muertos por quinto causa selo, de la vi palabra debaixo de do Dios y altar por el as almas testimonio dos que tenían, tinham sido y mortos clamaban por a causa gran da voz, palavra de diciendo, Deus "Hasta e cuándo, pelo Señor, testemunho que tinham, santo clamavam y a grande voz, verdadero, dizendo: no Até juzgas quando, y Senhor vengas Santo e nuestra verdadeiro, não en julgas los e que vingas o moran nosso en la tierra?" sangue En la tierra, dos que moram lhe na deram terra? vestidura Na branca. terra? E se lhes Esses deram são os que estão vestimentas debaixo do altar. brancas? Esses são os que y estão se les debaixo dijo do que altar. descansasen todavía un E poco se de lhes tiempo, disse hasta que se que descansassem completara el ainda um número de sus pouco de consiervos tempo até que se y sus completasse o hermanos que número dos también seus habían de ser conservos muertos e como seus él. irmãos que também Aí haviam habla de de ser los mortos iguais a 144.000, ele, a e eles. habla de E aí los fala dos ministérios de Moisés e Elias. 144 Quando mil lo leímos. e fala dos ministérios de Moisés e Elias. Quando Miren foi la partida que de lemos? Abi. Olhem, na partida de Y él Abi, escribe ahí, de Abi, leyendo ahí, escribe ahí, lemos isso. E ele escreve aí, Apocalipse lendo, 11, escreve aí, 15 al 19. Pero, Apocalipse 11, 15 ao y se les 19, dieron mais vestiduras A. blancas y se les dijo que descansasen todavía un E se poco lhe de deram tiempo vestimentas hasta que se brancas completara e el número de sus consiervos. se lhes disse que descansasse um escreve pouquinho de Moisés e tempo Elias, até que se completasse o e número seus dos seus irmãos, conservos, e 144 escreve mil. Moisés e Elias, e seus irmãos, os 144 mil. O sea que ya esa parte ahí, vean, Ou seja, que essa parte aí, Ayer já se- vejam, essa dessa parte irmã aí, que partiu. ontem se falou dessa irmã que E- partiu, ahí, e vean hasta en aí, Eso. vejam até saludos Esses- así, que son de tristeza essas también, saudações porque assim, que perdemos são un ser amado. também de tristeza, também nos porque dá perdemos um ser amado, Deus Ciertas também cosas nos dá importantes, allí se habló de algo de la certas trompeta coisas y del- importantes. Aí se falou algo del da sétimo trombeta sello. e do E- sétimo selo. Vean, siempre llega un punto Y donde Vejam, finaliza, sempre chega uma num obra, ponto onde porque o sétimo finaliza sello é como um uma cohete, obra, dice el hermano Branham. porque o sétimo selo é como um Pero foguete, vamos diz a- o irmão a Branham. dejarlo allí, Mas vamos todo deixar Deus isso vai por a aqui, seguir dando e a conocer tudo como ele Deus sempre lo ha vai hecho, seguir, continuar por dando a meio desse conhecer como Ele instrumento, sempre o fez, en através do seu medio de la instrumento, iglesia, en medio de no meio da igreja, los no escogidos meio de este tiempo final. dos escolhidos Cumprindo lo deste que ele tempo prometió. final, cumprindo o que Ele Necesitamos esa fe prometeu. de rapto, dice el hermano Branham. Necessitamos dessa fé de rapto, diz o Ele irmão os Branham. mandará. Precisamos dessa fé de rapto. Ele Y ahora es. os mandará. Já Já está agora é. ¿Cómo? Já está dando, agora já Él lo é. Já prometió. está dando. Dice, Como? Él los mandará. Como ele tinha prometido. foi Ele os mandará? Não, o que já foi falado.
Él los mandará, lo ha prometido. Ele os mandará, ele prometeu. Onde? Em uma grande carta catedral. Aí, já está aí essa palavra sendo cumprida. O futuro fazendo-se presente. Já é uma realidade isso. Já estamos escutando, vendo, palpando os trovões, que é a fé de Rabi. Ele os mandará, ele prometeu. Pois se ele prometeu é porque é uma promessa. E se é uma promessa, tem que cumpri-la. Assim que isso é o que Deus está fazendo agora, cumprindo a sua promessa. Deus abençoe e Deus guarde a todos. Palavras com o Dr. José Benjamin Pérez.